Eu coloquei para gravar, tá? Acho que agora foi. Não, tudo bem, mas vocês continuam me vendo aqui. Sim, dá Tá. para te. Então, beleza, então. Bom, então, já gravou? Começou? Aham. Então, beleza. Então, a gente está começando hoje o treinamento de seleção de materiais, né? Vai ter aí... a princípio, eu fiz 4 aulas, então não seria até sexta, mas se encontrar mais material, a gente faz até sexta e faz mais um dia. Mais material que eu encontrei, eu levei até quinta, mais ou menos. Tem essa e mais 3 aulas. Então, beleza. Então, esse treinamento aqui vai conversar bastante com o treinamento de CISA do PEC que a gente já fez. Não sei se as meninas já assistiram, mas se não assistiram ainda, se for fazer esse treinamento depois, vocês vão poder revisar, que conversa bastante. A aula de hoje não vai conversar tanto assim do começo ao fim, porque hoje é a introdução, então não vai entrar direto na parte de seleção de materiais, mas a gente já vai ver um pouquinho, e aí depois nas outras aulas, aí sim a gente vai focar nos processos ali, os tipos de materiais, as classes, propriedades, e aí a gente vai ver um pouco melhor. E fazer alguns cases também no finalzinho do treinamento. Beleza. Então, quando a gente começa um treinamento desse daqui, a gente quer realmente saber qual que é a importância dessa seleção de materiais. A gente do projeto lá, a gente já sabe, né, qual que é a importância. Por isso que a gente está vendendo esse tipo de consultoria. Mas a gente precisa saber, né? E vocês aí que entraram agora, principalmente, tem que entender a importância dessa parte específica da engenharia dentro da indústria, dentro de qualquer outra empresa. A altura da voz tá boa, né? Então, antes da gente saber o que é a seleção de material, a gente precisa saber, entre aspas, o que é um material, beleza? Parte do princípio que todo mundo aqui já sabe, né? Mas só por curiosidade, se jogar, por exemplo, no Google lá, né? É significado de material. Então ele dá um monte de coisa, né? Então ele dá coisas metafísicas, dá coisas da física mesmo. Então tem lá. Então que é alguma coisa relativa à matéria, aquilo com que os corpos são constituídos. Então isso daí tá ok para gente. Esse tipo de definição é bem básico, né? Mas é algo que é palpável, que a gente já tem de conhecimento prévio, então aí tem lá que se refere a um corpo, oposição ao espírito, corpóreo, concreto, esse negócio de espírito aí, sei lá, aí já é uma coisa metafísica, mas como eu falei, algo do ser corpóreo, concreto, é algo que a gente consegue apalpar ali. Então, formado por matéria, o corpo material, isso que é bem básico, né, praticamente nem explica muita coisa, mas aí tem aqui referente a dinheiro, então, né, vida material aqui e tal, ele dá bastante coisa, então, para você ver que é bem amplo esse conceito de material. Só que, óbvio, que a gente, em engenharia de materiais, a gente vai usar alguma coisa mais específica. Então, quando a gente está lidando na engenharia de materiais, a gente define, né, um material aí como sendo aquilo que a gente emprega na confecção de bens, né? Ele colocou bens materiais, que na verdade é, por exemplo, colocar bens de consumo, né? Que é o que a gente vai fazer dentro da indústria. Então, como engenheiro de materiais, a gente vai atuar geralmente numa fábrica aí que produz bens de consumo, se não são, né, finais de cadeia, vai ser no meio da cadeia, então um tipo de produto que sai dessa fábrica vai para uma outra fábrica, que é essa fábrica segunda aí que vai transformar realmente um produto que vai ser vendido e tal. Então tem diversas coisas, mas em sumas é sempre um produto, então é sempre você está ali dentro da cadeia, né? Então a gente vai usar esses materiais para construir, né, esses objetos, esses bens de consumo. Então, habitações, aqui está tudo também, né? Veículos, máquinas, equipamento. Então, é disso que faz, né, a praticidade da nossa vida hoje em dia. Então, você tem celular, tudo isso daí é evolução e também evolução da seleção dos materiais, como a gente vai ver aqui hoje um pouquinho também. Então, só para dar uma recapitulada. Como eu falei, hoje aqui é uma introdução, então eu resolvi pegar lá de trás. Então, comecinho na história, né? Pelo menos na parte que a gente começa a ter ali os primeiros ancestrais que pensam em utilizar recursos materiais, esses objetos, né? Essas substâncias corpóreas aí que eles falaram, para produzir alguma ferramenta para facilitar o dia deles. Então, foi lá no Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, lá de 2,7 milhões de anos atrás, até mais ou menos 15 mil anos atrás. Então, você vê que era bem rudimentar, né? Então, basicamente, era constituído por um tipo de material, né? Não um tipo assim, uma espécie, por exemplo, uma especificidade de rocha, alguma coisa assim. Estou falando como um todo. Ó. Isso daqui é uma rocha aqui que ele lascou e era só isso, né? Foi uma aresta cortante aqui, isso daqui ajudava ele em alguma coisa, cortar carne.
sei lá, cortar galho para fazer fogueira, não sei. Mas, assim, majoritariamente era um objeto composto por uma parte ali, bem rudimentar. Já no Neolítico, né, que é da Pedra Polida lá, que já é mais recente, de 12 mil a 4 mil anos antes de Cristo, de acordo com algumas fontes, aqui difere bastante essas datas, tá? Aí você vê que já são mais elaborados e também utilizam composições de materiais, então não é só mais um, entendeu? Aqui eu tenho um cabo que parece ser de madeira, né? Uns cordonéis aqui que parece ser de couro, algum tipo de pele de animal, e aí sim uma rocha aqui, né? Então, veja que aí já começa a ter uma habilidade maior, né, na parte de manufaturar as ferramentas, entendeu? Então, o ser humano ele foi evoluindo dessa forma. Então, aqui tem outros exemplos que eu também não vou entrar no mérito do que é, mas dá para entender que isso aqui são ferramentas de corte, isso aqui é ferramenta de você... Como se fosse uma almofariz e um pistilo rudimentar ali, sabe? Para você sedimentar alguma coisa ali que estava mais sólido e você tornar aquilo em pó, alguma coisa. Então tinha algumas utilidades e aí o ser humano ele foi fazendo essas ferramentas para sanar as necessidades, né? Aí depois, um pouco mais para frente, a gente tem os artefatos da Idade do Bronze, que aí já são mais elaborados, por mais que às vezes, tá, são feitos também em um material só, você fala, nossa, é só uma peça também, isso não quer dizer nada. Tudo bem, mas aqui você já tem, né, a manipulação, por exemplo, de um líquido fundido, né, que é esse metal, né, no caso aqui uma liga, né? O bronze é cobre e estanho, 90% cobre e 10% estanho. Então, aqui já tinham uma noção de liga. Então, eles estão, além de combinar, né, materiais, eles estão combinando aqui tipos de metais, por exemplo, né? Então, tanto o cobre quanto o estanho. Então, para produzir ferramentas também, né, para utilidade, nunca mudou isso, tá? A gente tem um problema na sociedade e a resolução desse problema vem com um projeto, uma solução, né, inventiva, e aí o ser humano que tiver a ideia é o que leva para frente isso daqui e faz a coisa acontecer. Então, basicamente foi isso. Então, aqui a gente vê algumas lanças, né, e tal. Tem aqui, aqui não tem, tá? Mas foi um pouco antes, entre a idade do Neolítico e a idade do Bronze, teve a idade do cobre, que era só o cobre antes, tá? Que aí o cobre em si não era tão útil naquela época no sentido de resistência mecânica, porque a gente sabe que o cobre ele é bem dúctil, né? Então, mas eles usavam, porque eles ainda não tinham conhecimento de ligas, né? De como, na verdade, eles não tinham técnicas para conseguir uma temperatura tal para você misturar, né, esses dois elementos, no caso, o cobre e estanho, para fazer o bronze. Então, eles usavam antes só o cobre. E eles perdiam, assim, muitos cinzéis, né? Teve uma época, aqui nesse livro aqui, fala bastante, por isso que eu queria que vocês estivessem me vendo, tem um livro aqui, ó, do Mark Mildovnik, que eu tenho, que é De Que São Feitas as Coisas. É um livro bom, acho que eu já mostrei em algum outro curso, algum treinamento lá de ciência do PEC, mas ele fala sobre a história dos materiais, a utilização dos materiais. E tem lá uma época, que é a idade do cobre, que eu estou falando que vem um pouquinho antes dessa do bronze, o pessoal lá no Egito usava, e eles faziam esses cinzéis aqui, ó, esse daqui é tipo um cinzel, eles usavam isso daqui para bater, sabe? Para quebrar rocha, para fazer aqueles blocos lá, construir as pirâmides de Gizé lá. E lá, como eles não conheciam o bronze ainda, quando eles não conheciam, né, eles usavam cinzéis de cobre, e, cada 15 marteladas tinha que trocar, então você imagina a quantidade de cobre que eles tiveram que extrair naquele momento, entendeu? Então, depois, quando vem a ideia de utilizar, né, a liga aqui, melhora a vida das pessoas, porque você não precisa mais, depois de 15 tacadas lá, já trocar o cinzel, entendeu? Ele dura por muito mais tempo, você consegue uma produtividade maior, então, essa é a evolução que o saber lidar com o material, com os materiais nos dá, entendeu? Essa é a nossa posição. Então, aqui, como eu falei, ó, aqui, ó, a idade de cobre vem um pouquinho antes, ó. A idade do cobre vem um pouquinho antes da idade do bronze. E justamente o período lá que foram construídas as pirâmides de Gizé, né, 4.700, 4.400, mais ou menos, que foram construídas aquelas pirâmides, e está aqui dentro, entendeu? Então, aqui depois, ó, eu vou mandar essa aula lá no Drive, e ela vai ficar lá em PDF no mesmo esquema das do CESA do PEC. Então, elas têm um linkzinho, ó, se você clicar aqui, eu não vou clicar aqui agora, porque senão eu vou sair, mas tem esse PDFzinho aqui que ele explica mais detalhadamente do que eu vou falar aqui, sobre a evolução dos materiais, tem o link, e tem aqui, se você clicar aqui em cima também vai, tá? Então, para vocês aprofundarem o estudo aí, seria legal. E aqui só essa linha do tempo aqui, só para a gente marcar aí mais ou menos, tá? A gente, em tese, a última das eras aí de metais, assim, vamos dizer, foi essa idade do ferro.
tá, que eles colocam. E aqui também eu coloquei só para a gente ter uma ideia, assim, né, do quão pequenos são essas eras aqui. Então, o Paleolítico está antes, só para entender aqui, tá, esse cara fez o negócio do lado meio invertido. Eu sempre estou acostumado com da esquerda para a direita, né, mas ele colocou o presente para cá. Então, ó, a Idade do Ferro está para cá. Então, o Paleolítico está aqui, vem antes, como a gente falou, o Neolítico, aí tem o Mesolítico lá, né, que é a era entre o Paleolítico e o Neolítico, a Idade do Bronze aqui para frente. Então, só para a gente ver né, como que a idade, né, a história, na verdade, do homem na Terra está marcada pelos materiais que ele domina, tá, em determinado período, a forma como ele produz também suas ferramentas. Então, o processamento é importante, a gente vai ver, tá? Basicamente. Então, esse gráfico aqui também, quem já está aí na engenharia de materiais há algum tempo já deve ter visto, né? É do Ashby. Esse aqui é do Shackelford, mas ele pegou do Ashby, tá? Então, basicamente, aqui ele mostra, né, o nível de predominância de uma classe de materiais perante a outra em determinados períodos da história. Então, a gente sabe que a gente tem, basicamente, 4 classes, né, maiores, assim, que são as de maior representatividade, mais importantes, que delas tem umas outras subclasses, mas basicamente são os metais poliméricos, né, os compósitos e os cerâmicos. E aí, vamos ver aqui, né, mais ou menos a gente, quem não fez introdução de materiais ainda, engenharia de materiais, acho que não viu isso aqui ainda. Mas basicamente é isso. Então, no começo a gente tinha muito polímero, né, muito compósito. Esse compósito aqui não é o mesmo compósito que a gente chama hoje, porque esses compósitos aqui eram basicamente compósitos naturais. Então, estou falando aqui de madeira, sabe, que é lignina com celulose e outros tipos de compósitos também naturais, couro, sabe? Outros tipos de materiais, de compósitos. E as cerâmicas também, que são as básicas lá, né, que a gente utilizava, mas olha a importância. Então, você tinha muito polímero, né, aqui tem, ele colocou polímero, madeira como polímero aqui, mas tem diversas outras fontes que usam madeira como compósito, tá? Por isso que eu falo pra você, cada um leva em consideração uma coisa. E eles falam papel aqui, ó, papel é justamente, né, vem do extrato da madeira, então é meio confuso isso daqui, mas assim, peles, fibras, né, isso aqui, na verdade o couro tá aqui, tá? Eu falei couro compósito, couro tá em polímeros aqui, ó. E a gente tem as cerâmicas. Então, olha, a predominância era só, né, de pele, madeira, esses polímeros aqui naturais, e as cerâmicas também, né, que sempre foram muito utilizadas. Só que aí vai chegando no período, por exemplo, entre guerras aqui, ó, pode colocar de 1900, né, a Primeira Guerra de 914 a 918. Então, aqui já começa a cair muito, assim, ó, esmaga praticamente, os metais, eles esmagam em utilidade as outras classes, ó. E aí até, né, mais ou menos aí finalzinho da Segunda Guerra Mundial, aqui no 1945, e até aqui comecinho como é que fala, da Guerra Fria, que aí ainda tinha muito, sabe, muita utilização de metais. Justamente, né, para fazer armamento, para fazer tanque, para fazer diversos utensílios de guerra, tá? Então, a gente tem aqui esmagando praticamente os compósitos aqui também, e pouco sendo utilizado de cerâmicas, né? Majoritariamente mesmo os metais, e aí as ligas, né, e tal. Então, aí depois sim começa a aumentar. Os polímeros também, eles foram um dos últimos aqui que não foram tão esmagados, e os polímeros evoluindo bastante, tá? Daqui de 1900 aqui, ó, para frente, tá? Esse daqui até poderia ser maior aqui, porque realmente metais e poliméricos hoje em dia tem bastante concorrência assim, entre os dois, tá? Os compósitos também, né, que basicamente também entram. Mas basicamente foi isso. Então, só para ficar bem visual assim, como que foi a utilização dessas classes ao longo da história. Como eu falei, alguém já deve ter visto isso aqui em algum lugar. E aí, eu já tinha mostrado nos slides anteriores aquelas ferramentas, né? E hoje em dia, olha o que a evolução dos materiais, das técnicas de processamento, caracterização, o que elas nos dão, né? Então, tem hoje compósitos sendo aplicados, por exemplo, em artigos esportivos, né, para ter maior rendimento, né, dos esportistas, por exemplo, e aí por isso que tá cada vez mais a gente vê recordista, né, esportista, batendo recorde de velocidade, de tempo de prova, porque os materiais que fazem parte do equipamento, né, de esportivo desse pessoal, tá muito bom, entendeu? Quando precisa ser leve, está sendo muito leve. Quando precisa ser resistente e leve, está sendo muito resistente e leve. Por isso que marcas como a Nike, Adidas,
elas investem em muito pesquisa e desenvolvimento na área de materiais, tá? Porque ela também ganha com isso, com patrocínio, propaganda, né? Então, ganha com bastante coisa. Tem os painéis fotovoltaicos, então, isso aqui eu só coloquei para representar, né, as fontes de energia hoje alternativas que a gente tem, que dependem também da evolução dos materiais. Se eu não tiver, por exemplo, um tipo de vidro específico aqui, que tenha uma taxa de transmissão bastante alta, para que você não tenha nenhuma perda energética aqui, sabe? Então, calor também. Então, tudo isso é importante, tá? Para as coisas acontecerem. E aqui também a parte da exploração espacial, né? Se também o ser humano ele chegou nesse nível de complexidade de materiais, foi por causa da corrida espacial que teve décadas atrás, e até hoje, agora, para colonização do sistema solar, né, no caso Marte, né, primeiro com Marte, também pode esperar aí que a gente vai ter, nós como engenheiros de materiais, a gente vai ter muita relevância justamente porque a gente está dentro disso, sabe, dessa evolução, para garantir que o homem consiga fazer todos esses tipos de planos que ele tem, vai ser necessária evolução nos materiais. Então, para a gente ver como que é importante. E aqui também eu só coloquei 2 exemplos, ó, como que isso não para, né? Então, aqui, ó, o CLA, né, cria novo material para fazer aeronaves e veículos mais leves, aqui, então usa um compósito, aqui, ó, nanopartículas, na verdade, né, as nanopartículas que tornam um metal aqui mais resistente. Eu não deixei o link aqui, mas depois eu posso passar aqui, acho que tem um link dessa segunda, que é uma pele artificial que transmite impulsos para o cérebro. Então, não sei se chegaram a ver, mas tem um médico aí, o César Canavaro, acho que Canaveiro ou Canavaro, não sei, é um médico italiano que ele está querendo fazer uma primeira cirurgia de como é que fala? Eu esqueci, transplante de crânio. Já ouviram falar disso? Não sei se já ouviram falar, mas se esse cara, por exemplo, conseguir isso, ele vai revolucionar a medicina, porque se o corpo está adoecendo, se, né, tá com uma doença degenerativa aí, por exemplo, uma coisa que é muito letal, que é câncer no esôfago, no estômago. Aí, assim, é muito letal, a gente não tem a cura para o câncer ainda, mas, em tese, a ideia desse cara é que no futuro a gente possa, sei lá, transplantar a cabeça, né? Você transplanta a sua cabeça para um outro corpo, esse corpo aqui que estava tomado por câncer fica, né, morre aí, ele degenera aí, você descarta ele e coloca o seu crânio em outro lugar, porque, né, em outro corpo. Então, para você ver como que a evolução ela não para, seja na exploração espacial, seja na medicina. A medicina também aumentou muito, assim, a utilização de materiais. O pessoal que sabe aí que a gente usa materiais inteligentes para fazer stents aí de válvulas cardíacas, né, e tal. Tem bastante disso. E esse, por exemplo, esse pesquisador que eu acabei de falar, ele precisa de uma conexão aqui entre a medula espinhal, porque isso daqui que é o mais importante. É uma coisa mais difícil que se tem para transplantar um crânio, né, para um outro corpo, é isso, de você manter a atividade aqui da medula espinhal para, né, controlar o novo corpo. E isso depende de um avanço, por exemplo, no polietileno glicol, que é um tipo de polímero aí, e aí eles estão já desenvolvendo, por exemplo, alguns tipos de pele, ó, que transmitem esses impulsos nervosos. Então, olha, né, a complexidade de onde chega. E também tem os biomateriais, quem já fez a matéria também, já viu a importância dos materiais e essa relação aí que eu falei com a medicina, sabe, com a odontologia também, a medicina esportiva, que é a parte de performance, que eu tinha falado antes também, é muito importante, o pessoal que é deficiente físico e tal. Então, não vou entrar tanto nisso aqui hoje, mas quem for fazer a matéria aí de biomateriais, faz que é bem interessante também. E aí, como eu mostrei, toda essa evolução aí traz para a gente uma quantidade enorme de subclasses de materiais. Então, a gente tem as 4 classes importantes, e aí dessas, né, 4 classes surgem aí subclasses. Aqui tem algumas, ainda tem, na verdade, tem muito mais do que isso aqui, tá? Até quando a gente fez o treinamento de ciência do PEC, a Ana, que estava no treinamento, acho que lembra, tipo, tinha muita coisa, entendeu? Não é só isso daqui. Mas só para fim de curiosidade, aqui tem algumas, tá? Não vou ficar também mencionando uma, mas tem aqui, ó. A gente vê isso aqui ao longo do curso, quem está fazendo a engenharia de materiais não está perto do final ainda, provavelmente vai ver isso daqui, todas as matérias que vocês vão pegar, assim, que são mais específicas, para compósitos, para cerâmicos, né? Vai abordar essas variações aqui de subclasses. Como eu falei, muito mais. E aí, por isso, né, para a gente ter uma quantidade hoje em dia muito grande de materiais, né, várias possibilidades, você muda uma coisinha ali, muda totalmente a propriedade desse material. É por isso que a gente
tem essa necessidade de selecionar. E aí tem um mundo, sabe? Dentro da seleção de materiais, você tem realmente um mundo de possibilidades. Aí aqui eu achei essa imagem aqui, que ela só está ilustrando algumas, vou falar algumas aqui, mas basicamente, né, você tem o cliente que vem com essa necessidade, do caso que já é mais pessoal para o nosso projeto, tá? Então, aqui vem o cliente com a necessidade dele, a especificação técnica da peça lá que ele usa, então os requisitos, ó, né, onde vai ser fabricado, aí tem códigos e normas que a gente tem que também estar de olho, tá? Condições de operação, então, tá, beleza, a gente já sabe qual material não, mas já sabe quais os requisitos, né, a gente já tem o domínio da norma, e agora onde vai ser aplicado, né, qual o ambiente de trabalho dessa peça e não sei, desse filme. Então, isso é importante, mas ele também tem passo da literatura para a gente ver o que está sendo feito de último na academia, assim, de mais novo na academia científica, para a gente também respaldar, né? Aí tem que estar de olho nos fornecedores, isso é uma coisa que provavelmente vocês já devem ter visto, assim, que a gente realmente precisa. Disponibilidade de geometrias, isso aqui tem a ver mais com processamento também, mas esse processamento está atrelado com a seleção de materiais, né? Então, aqui eles colocaram, seleção de materiais, escolha de um material, o método de proteção, né, que juntamente com a configuração, plano de qualidade, assegura a integridade a um componente durante todo o seu ciclo de vida, resistindo às solicitações impostas e menor custo. Custo também é uma coisa muito importante, acho que amanhã, né, na próxima aula, eu vou colocar umas imagens que vai ilustrar bem, mas vocês já devem, né, ter na cabeça que o custo ele não é o principal, mas ele é importante, então não tem como deixar ele de fora, a não ser que você está dentro de um âmbito militar, que aí o custo, né, na verdade, se você está dentro do âmbito militar e dentro dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos praticamente é dinheiro infinito para militar. Então, lá sim, a pesquisa, essa parte de custo aí pouco importa, principalmente se estiver lidando com exploração espacial, alguma coisa que vai trazer ganhos futuros aí muito maiores, né, para o país. Então, eles não economizam nisso. Então, como eu falei, aí tem muita coisa. Então, tem a fabricação, tem a compra, montagem, operação, isso aqui já num produto que está sendo feito, né, um projeto aqui, ó, que eles falam. Então, aí tem essa parte de relatório de seleção de materiais, que é uma coisa que a gente faz aqui dentro do projeto de seleção e otimização. Diagrama de seleção de materiais, isso aí a gente viu no software do CIS do PEC, né, especificação técnica de um desenho, isso aqui já não é com a gente, isso aí seria para ficar com a empresa. Especificação técnica de compras, que já tudo com o cliente, tá? Não necessariamente a gente faz essa parte, mas aí você retorna para o cliente. Então, sai dele e retorna para ele. Como eu falei, esse relatório de seleção de materiais, eu falei lá no curso de CIS do PEC, você não vai retornar um material. Nossa, aqui, ó, me pediram isso, me deram esses requisitos, tal, essas condições de operação e eu retornei um material. Material A, que vai resolver esse problema. Não é assim. Geralmente, a gente faz todo esse processo que é custoso, né, mentalmente falando, a gente se desgasta aí procurando muita coisa, mexendo muito software, fazendo muito diagrama, e aí a gente vai chegar num grupo de materiais candidatos. E esses materiais candidatos é que a gente vai, no relatório, falar pro cliente, ó, tem isso daqui, reduzido, e a gente indica, a gente pode até falar, né, a gente indica esse daqui, que é melhor por causa disso, reduz o custo com uma resistência satisfatória e tal, não sei o que, mas a decisão final vai ser com ele, entendeu? Então, isso é só para deixar claro. Depois, provavelmente, a gente pode voltar nessa imagem aqui e explicar melhor se caso ficou alguma dúvida. Se for ficando alguma dúvida enquanto eu estou explicando aqui, pode me parar, tá? Que eu não estou ouvindo vocês, então eu vou seguindo. E aí vem aqui o nosso tetraedro de materiais, que acho que todo mundo está em materiais já deve saber. E aí eu queria que vocês interagissem um pouquinho agora, só falando o que vocês acham que tem aqui. Qualquer um quiser falar, tá? Rebeca e todo mundo, se vocês querem falar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo, né? Ou caí já? Estamos ouvindo, sim. Caraca, eu fiquei um segundo sem ouvir, eu achei que tinha caído. Eu falei, meu, não acredito que eu fiz um negócio inteiro e já caiu já. Mas então, o que vocês acham que tem aqui no tetraedro de materiais? Você tem esses 4 pontos aqui e é do meio aqui. Vocês já... Vamos começar por esse daqui, tá? Não vamos se ater esses do meio aqui ainda não. Mas o que vocês chutam aí? Alô? Eu não conto, meninas, podem falar. Não vai ter graça. Vamos o pessoal que entrou aí agora. Estou tentando lembrar da aula do passador, gente. Calma aí.
Eu acho que tem estrutura, processamento. Aí. Beleza, bons chutes aí. Propriedade. Isso daí eu lembro. Sim. Propriedade, estrutura, processamento. Mais alguma não, né? Não. Beleza. Então tá, tem propriedades, tem estrutura, tem processamento, mas ainda faltam dois. Um deles é a aplicação e a caracterização, que esse daqui nem sempre você vai achar todas as imagens, tá? Colocando no meio aqui, ó. Esse aplicação, tá? Pode ter lugares que está escrito performance, que eu acho que é mais, como fala, mais quer dizer mais, sabe? Tipo, sobre o que é aqui, os requisitos aqui. Então, a performance, que é onde está lá, mas essa aplicação dá para entender também. Isso aqui é uma imagem da internet que eu peguei, então não fui eu que fiz, por isso está assim. Tá? Então, esse tetraedro, ele conversa, porque ele é apresentado na engenharia de materiais, tem gente lá da faculdade que até já tatuou isso no braço e tal, porque isso tem muito a ver com a parte de ciência e engenharia de materiais, né? Porque, lá, só a descriçãozinha aqui, né? A ciência e engenharia de materiais é um campo interdisciplinar voltado à invenção de novos materiais ou aperfeiçoamento. No caso, a invenção está mais ligada à ciência e o aperfeiçoamento ou aplicação está envolvido com a engenharia, tá? Mas, assim, basicamente, os dois se misturam aí. Na nossa graduação ali, a gente forma-se como engenheiro de materiais, não acho que não é cientista de materiais, mas a gente vê um pouco dos dois, porque a gente faz aulas de, por exemplo, caracterização, esse tipo de coisa, então a gente faz uma investigação ali, então, querendo ou não, abrange os dois, tá? Mas basicamente é isso. Então, há o aperfeiçoamento, né, a invenção de novos materiais, ou o aperfeiçoamento daqueles que já foram conhecidos, mediante o desenvolvimento da correlação entre composição, microestrutura, síntese e processamento, tá? Aí a parte de ciência, como eu falei, envolve a investigação das relações entre as estruturas e as propriedades, e engenharia coloca isso daí em ação. Basicamente é isso. A gente vai trabalhar com coisa já pronta, né, e selecionar isso daí para fazer um componente ali que ele tem uma performance muito boa. Então aqui, ó, processamento, estrutura, propriedades e desempenho e aplicação que eu falei. Performance e o desempenho aqui depende do que eles colocam, tá? Essa referência aqui tá no Callister, mas tem em qualquer outro livro também do Ashby aí, que vocês pegarem. Então, aqui só explicando um pouquinho né, mais assim, então a parte de aplicação, aqui já não coloca a parte do meio, da bolinha do meio de caracterização, mas isso aí é bem fluido, cada lugar coloca de um jeito. Então, só como exemplo aqui, tem a parte de chassis, né, dos automóveis, ele dá o exemplo, então tem que ser leve para economia de combustível e oferecer uma segurança para o veículo também. Então, ó, esse performance, lembrando, aqui ele colocou a performance, ela está diretamente também atrelada com o custo, então eu vou ter uma alta performance, às vezes com custo muito alto, ou uma performance satisfatória para o meu projeto com custo tranquilo. Então, como eu falei, depende do nicho que você está atuando. Se você tiver que ter uma performance assim, fenomenal, o custo saiba que vai ser muito alto, porque aí você vai envolver técnicas de processamento mais elaboradas, né, materiais mais raros, assim, ou mais difíceis de sintetizar e tal. Então, tem tudo isso na equação. As propriedades, que as propriedades, elas são intrínsecas ali de cada material, mas também tem propriedades que você pode manipular aí com processamento. Então, lá, composição química, resistência mecânica, peso. Eu vou abordar essas propriedades aí mais para frente, em uma aula aí, só assim dar uma pincelada, porque vocês precisam saber das propriedades dos materiais principais, assim, para ter, pelo menos, uma noção, né, de como que a seleção vai envolver. Porque, por exemplo, uma classe como os metais, eles têm propriedades ali. E aí, as subclasses vão ter todas aquelas propriedades ali, geralmente, tá? Que a classe maior tem, só que algumas bem específicas, que aí são as ligas mesmo, bem específicas, aí depois a série da liga, então tem muita diferença. Eu vou mostrar uma imagenzinha também, não hoje, depois, que vai ficar mais claro isso que eu tô falando. E a parte de processamento, ó. Então, algumas perguntas, né? O processo de fabricação irá afetar as propriedades mecânicas? Lembrando que esse processamento está atrelado a várias coisas. Está tudo atrelado a tudo, na verdade. Por isso que eles representam um tetraedro unido aí, com esses pauzinhos. Porque o processamento está envolvido o material, né? A forma dessa peça, a complexidade dimensional dela. Então, tudo isso vai estar envolvido. Então, assim, sabe, é uma coisa que,
que você tem que ir lidando ali, e tem que ser bom para todos. Vai ter que ser bom para a aplicação, vai ter que ser bom, vai ter que ser boa, né? Vão ter que ser boas as propriedades, o processamento vai ter que estar dentro daquilo que a empresa pode fazer, tá? E tudo isso daí, a raiz mesmo é na estrutura, tá? Essas propriedades aqui a gente consegue investigar quando vai no laboratório, na estrutura, geralmente, tá? A gente consegue. Aí ele mostrou uma micrografia aqui, ó, provavelmente era um metal aqui, né? E aí você tem aqui só para simbolizar aqui. Então, essa investigação ela tem que ter, por isso que até, como eu falei lá, geralmente os materiais novos, assim, saem da ciência de materiais, e aí a aplicação vem dentro da fábrica com engenharia de materiais, que não necessariamente vai desenvolver aqui uma microestrutura diferente e tal, mas eles vão fazer o controle dessa microestrutura, porque já tem uma receita pronta falando assim, se a microestrutura tiver desse jeito, o material vai se comportar dessa forma que você quer, entendeu? Então, o que eles fazem? Só padronizam, falam, tem que estar desse jeito. Então, aqui no ambiente de trabalho, aqui, por exemplo, na produção de chassis de veículos aqui, provavelmente tem um mecânico, um engenheiro metalúrgico aqui, ou de materiais, que está controlando a composição dessas chapas aqui para o processo lá de estampagem, sabe? Então, para dar tudo certo. Então, não necessariamente ele está inventando material aqui dentro da linha. Mas pode ocorrer também, tá? Não agora assim, mas não me recordo nenhum exemplo, mas pode acontecer. Então, que tipo de recobrimento pode ser utilizado, por exemplo, para tornar o aço mais resistente? Isso daqui são, como eu falei, são necessidades que vão surgir dependendo da aplicação, tá? Então, são perguntas aí que surgem, que têm respostas aí, né, dentro desse tetraedro. E aí, quando você tem essa seleção boa de materiais, você tem possibilidades. Então, o mesmo produto, né, ou pelo menos o mesmo problema pode ser solucionado de diversas formas. Uma forma mais bruta e uma forma mais inteligente, entendeu? Então, aqui a gente tem só o exemplo, coloquei como exemplo aqui a roda, né, que é um objeto, assim, dos mais conhecidos por todo mundo. Então, olha aqui. Então, não sei, aqui eu não coloquei, mas provavelmente essa roda aqui, a história da roda, ela começou como sendo uma roda quadrada, né? E aí, por uso ali, e o cara viu que, nossa, o negócio gira melhor, né, se tiver nesse formato aqui diferente. Então, aí foi perdendo as arestas laterais aqui, ó, e aí virou, né, um shape aqui, que a gente fala, que é essa forma aqui, mais útil, né. Então, essa roda aqui faz a mesma coisa que essa roda aqui faz, tá, em sentidos de eu consigo movimentar algo que está sobre isso, de um ponto A até um ponto B, só que, né, com que eficiência? Aí, se você quiser eficiência, aí você tem que melhorar a qualidade dos materiais, né, a seleção dos materiais que você emprega nesse projeto. Então, aqui, rocha, um material que a gente sabe que é frágil, tá? É duro, e aí é frágil, e aí não serve tanto, porque se eu tiver impacto aqui, isso aqui vai rachar, né, vai minando ali, os concentradores de tensões vão ocasionar aqui uma rachadura que vai inviabilizar essa roda. Aí depois você já tem alguns materiais que já absorvem mais, né, energia de impacto, por exemplo. Aqui você tem uma roda revestida, aqui provavelmente da Idade Média, tá? Então, uma peça de madeira, que a gente já sabe que tem uma tenacidade maior, ela se deforma, ela não é tão dura e frágil quanto a rocha, e eles revestiram aqui com uma tira de metal aqui, né, e uniram isso. Então a gente já vê que é uma coisa mais, só que esse metal ele desliza, porque ele tem um coeficiente de atrito baixo com qualquer superfície, então aí isso já é um problema. Então aqui vem uma tira de polímero, né, algum tipo de elastômero, na verdade. Aqui já começa a ficar um pouco mais, né, mais sofisticado a seleção dos materiais aqui, né, a unicidade aqui das peças, ó. E aqui o que a gente já tem hoje, né, que a gente conhece, a gente vê na estrada aí um pneu de caminhão, por exemplo, que tem uma complexidade bem grande aí, se você for ver aqui a estrutura dentro desse pneu e tal, a gente já viu isso daí em processamento de termofixos e elastômeros, por exemplo, que é uma matéria que vocês vão cursar, alguns aí. E aí a gente tem outras possibilidades ainda maiores. Então, quando a gente tem uma evolução ainda maior, por exemplo, dos elastômeros, a gente tem, por exemplo, como fazer um pneu agora que não usa ar. Então, agora, olha aqui, a evolução que se tem desse daqui, que é esse pneu para o futuro aqui, que você nem precisa se preocupar mais com manutenção. Então, eu posso viajar tranquilo, se eu passar num prego, alguma coisa, ele vai conseguir passar por cima daquele obstáculo, ou então, né, o prego vai ficar encravado ali, mas você não vai perder a utilidade da peça, tá, do pneu. Então, olha como é que as coisas são. Então, uma coisa que está aí desde muito tempo, que é uma roda, né, básica, você consegue ter ela num nível de performance tão grande, que
basicamente ela se torna indestrutível aqui, tá? Ou pelo menos não consegue perder a sua função tão facilmente, justamente porque você envolveu muitas técnicas de processamento, tá? E também a evolução do material que está aqui sendo empregado, tá bom? E aí você facilita a vida de inúmeras pessoas, né? E facilita funções aí. Então tem até bicicleta aqui, ó. Como eu disse, esse aqui é um tanque, ó. Provavelmente isso daqui, eu não pesquisei, tá? Mas provavelmente isso daqui surgiu num setor militar, que você precisa de um tanque indo contra um grupo como é que fala? De terroristas, e os caras geralmente estouravam a roda do tanque, e aí separava o tanque, né? O tanque, geralmente, ele tem aquela lagarta que a gente fala que é de metal, mas aquilo pesa muito, tal, aí combustível demais. Tem alguns tanques ou alguns carros blindados aí de exército norte-americano que usavam realmente um pneu e o pessoal já atacava direto aqui, que era o ponto fraco. Hoje em dia já não tem mais como, né? Então, esse que é o ponto. Então, para vocês só entenderem como que a evolução aí melhora. E aí, basicamente, a gente já chegando no final, como eu falei, a gente não entra tanto na parte de seleção de materiais hoje, mas tem algumas atividades só para vocês, assim, assistirem. Esse vídeo aqui é muito legal, do cara explicando algumas possibilidades, assim, de design, e esses designs, eles são, vocês vão ver dentro do vídeo aí que eles são conseguidos apenas com a aplicação da engenharia por trás ali, mas também tem que ter uma técnica de processamento também bastante acurada, os materiais têm que ter certas propriedades, então é bem interessante, daqui vocês vão entender o porquê que o alumínio não tem nem essa forma, mas na verdade é essa daqui, ó, tá? Essa latinha de alumínio. E aqui também para a próxima aula, para amanhã, não precisa escrever em um lugar, mas sem problema, se quiserem também. Então essa parte aqui é só fazer uma lista aí de pelo menos uns 5 itens que vocês encontram aí dentro da sua cozinha, né? E quais as classes de materiais que vocês acham, assim, que não precisa pesquisar, tá? O ideal é que vocês façam esse raciocínio, assim, mental mesmo, de qual material que tá ali, tá? Vai ser importante. Aí depois amanhã eu vou fazer outra pergunta sobre isso daqui, quando vocês trouxerem as ideias. E também aqui sobre no seu carro, o carro dos parentes de vocês aí, também algumas classes, 5 classes aí de materiais que vocês estão... perdão, aqui são 5 componentes, né? Não são 5 classes. 5 componentes, aí tenta distribuir entre as 4 classes aí. E aí tem esse outro vídeo também, só clicar. Esses 2 vídeos aqui, ó, tanto esse quanto esse daqui, é só clicar ou na imagem ou aqui nesse link, vocês já vão direto pro vídeo. E, bom, basicamente era isso, aí amanhã a gente continua falando mais de seleção. Vou parar aqui a apresentação. Muito obrigada, Matheus. Nossa, gostei muito dessa primeira aula de hoje. Acho que deu para perceber bem a importância da engenharia de materiais e da seleção propriamente dita. E, nossa, eu gostei muito do pneu. Eu nunca tinha visto esse pneu mais novo. A gente, né, tá tão acostumado com pneu de ar e tal, e nossa, o polímero veio para revolucionar, né? Sim. Acho que deu certinho 40 minutos de aula, né? Mais ou menos, passou acho que 2 minutinhos. Mas então, aí aquele pneu ali, eu já tinha. Eu tenho o link ali, vou pegar depois o link de novo, mas tem ali. Que se eu não me engano, faz tempo que eu li. Nesse livro aqui tem, ó, ele esteve explicando. Tem também vários tipos de concreto. Tem um tipo de concreto que é um concreto que eles chamam de concreto autorregenerativo, que tem um tipo de bactéria que ela, basicamente, ela come algo e, tá, vou falar bem chulo aqui, e caga cimento, ou seja, tipo, é um cimento vivo. Então, é legal esse livro aqui, eu aconselho vocês a comprarem, tipo, tem muita coisa bem nova, assim, de materiais. E tem esse daqui do Ashby, que é sobre design, ó, porque, como eu falei, eu vou dar um treinamento aqui de seleção, a gente deu lá aquele lá com o software do Ashby, que é o CSD do PEC, só que a parte de design também é muito importante, por isso que eu até coloquei aqueles links ali, tá? Por isso que eu até coloquei aquele link ali dos vídeos, da latinha lá, ali vocês vão ver como que é importante o design, não só para a parte estética, como para a parte funcional, de transporte. O engenheiro de materiais, ele tem que pensar em tudo, não é só na composição, como eu falei, composição quem vai pensar mesmo, é o cientista que vai desenvolver o material. Aí, assim, a parte de como que isso vai virar um produto, qual que é o apelo de marketing que isso vai ter. Por isso que é uma empresa júnior importante, entre aspas, a gente está trabalhando tudo isso dentro. Não tem um setor de marketing aqui?
Então, tem aqui a seleção de materiais, então, sabe, essas coisas todas estão atreladas. E numa empresa não é diferente. Então, uma empresa está produzindo um avião lá, KC, por exemplo, a Embraer, no caso. Ela pensa em tudo isso, por isso que um projeto fica ali 10 anos, entendeu? Sendo desenvolvido, que é muita coisa. Então, tem a parte de fornecedores, tem as requisições dos clientes, tem estudo de mercado, aí depois que termina o projeto, às vezes, se você for ver, não é o melhor momento, por exemplo, tem muita empresa de aviação, que eu fiquei sabendo recentemente agora, que tinha aviões aí que estavam para ser lançados, e por conta do Covid, o projeto está lá, pronto, e não vão lançar, porque para que vai lançar num momento igual esse? Que esse momento agora não está, sabe? Não vai ter, você vai gastar uma carta na manga para nada, entendeu? Então, tem tudo isso, é multifatorial mesmo, engenharia faz você pensar assim, por isso que é melhor que humanas, tá? Por isso que eu gosto de falar que é muito melhor que humanas, porque é muito complexo, mas estou brincando, mas é muita coisa, sabe, que você tem que pensar, e não é totalmente só exatos, como eu falei, eu estou falando de estudo de mercado aí, tudo bem, mercado é número, beleza, só que tem um componente humano aí nisso também, que a parte do marketing, por exemplo, tem gente que estuda, você tem ideia, nesse livro aqui, ó, do Ashley, que esse de design, ele mostra uma parte aqui, que tem um ramo, não sei como é que chama isso, mas tem um ramo dentro da engenharia de materiais, que o pessoal está preocupado, acho que no curso CESA do PEC eu tinha falado para a Ana e para a Mayara, que eles estão preocupados, são pessoas que eles fazem testes sobre toque, então o tato, por exemplo, tem uma cafeteira ali, e aí eu tenho que ter aquela massa, sabe aquele negocinho que eu pego da cafeteira ali, não sei como é que chama aquilo, a asinha da cafeteira e tal. Geralmente, quando é muito requintada essa cafeteira, você olha assim, tem cafeteira de R$90, tem cafeteira de R$500. E a diferença dessas duas, às vezes, não é tão grande em questão de eficiência, sabe? Quantidade de café e tal. É mais na seleção dos materiais por causa de estética. Tudo bem, tem função também, tem o melhor das funções ali, mas também tem muita estética. Então, tem testes hoje em dia que eles fazem, que eles vendam pessoas, vamos pegar o exemplo da cafeteira. Colocam 3 cafeteiras, tem mais ou menos o mesmo shape ali, o mesmo formato de cafeteira, só que eles revestem aquela alça com um tipo de material diferente. Então, vendo essa pessoa e fala, nesse toque aqui, você tocou na cafeteira 1, na cafeteira 2, na cafeteira 3. Qual que você sentiu o maior prazer, assim, sei lá, sabe? Você sentiu eu esqueci o nome, tá? Mas não sei se é tatologia, alguma coisa assim, tá? É uma coisa relacionada com o tato e que tem a ver com o prazer. Eles chamam de isso daí, para software também tem. O Washington, se estivesse aqui, ia confirmar. Você tem a parte de user experience, que é quando você entra num site bonitão. Você se sente mais confortável com um site bonito, intuitivo e tal, do que naquele site lá da década de, sei lá, o site de 2008, por exemplo. Um Orkut da vida, que era uns bagulho meio pequenininho, umas letrinhas nada a ver. Aquilo não tinha user experience, negócio tudo zoado, sabe? A gente se sentia bem usando aquilo. Eu nem tive, mas o pessoal que usava se sentia bem usando aquilo porque só tinha aquilo. Mas hoje em dia você vê o Instagram, tem muito mais facilidade, é tudo maior, sabe? E com botões ali muito mais fácil. E daí essa parte de user experience. Nos materiais também tem. Então isso daí é o user experience do material. É você ter um toque, às vezes um cheiro, né? Aqui, isso daí não tem. Vocês devem conhecer melhor que eu, porque eu não tenho essas capinhas cheias de frufru, mas você já viu que tem umas capinhas de celular que tem até cheiro, assim, de plástico? Tipo umas rosinhas, assim, tem um cheirinho e tal? Tem umas capinhas de celular de polímero, que eles adicionam uns aditivos que tem um cheirinho de morango, uns negocinhos assim. É para criançada de, sei lá, 15 anos, sei lá. Mas assim, o pessoal tem isso. Então, é muito complexo, como eu falei. Tem a parte humana também, entendeu? Dos materiais aí que você também tem que estar atento. É legal, eu aconselho, esses livros são legais. Mas basicamente era isso. Matheus, se você tiver alguma outra recomendação de livro, você pode deixar junto pra gente? Mano, se eu for pegar, eu vou pegar um monte aqui, velho. Igual eu falando, é que eu sou meio maluco assim, eu gosto de umas coisas também, tipo, não só da minha área, né, de materiais, mas que envolve minha área. Por exemplo, esse livro aqui, você viu o negócio, vocês ouviram que eu tava falando da cirurgia lá do Canaveiro, né, o doutor aqui é transplantar a cabeça.